A arte, ela nasce na liberdade e é aperfeiçoada na disciplina. Quando pensamos na arte, pensamos na criatividade, uma forma de racionalizar as coisas de maneira que você faz uso inteligente nas suas limitações daquilo que está disponível. E existe uma característica marcante na vida daqueles que são criativos, que é uma imaginação e uma originalidade. Tem também flexibilidade mental, uma capacidade de não ser engessada, há uma fluidez do pensamento e desenvolve habilidade, utilidade, e com isso nós vamos perceber o quanto é necessário e importante no cotidiano a gente ter criatividade. Eu costumo dizer que quando nós temos iniciativa e começamos algo, vai sendo conectado possibilidades. E com isso nós percebemos como que é importante darmos início a algo num movimento criativo, numa ação organizada e buscando então chegar a uma compreensão melhor. A Bíblia traz para nós mensagens claras de como que ela foi compilada, a maneira como que muitos usaram de forma tão potente e trouxe uma mensagem para todos nós. O próprio Jesus Cristo mesmo, usando parábolas, ele era muito criativo, uma retórica, uma forma de falar que impressionava a todos. E com isso fazia com que as pessoas pensassem, refletissem sobre aquilo que estavam ouvindo. E na compreensão nós desenvolvemos criatividade também, porque nós começamos a ficar interessado. Quando as coisas mexem conosco, nós começamos então a compreender melhor. Mas vamos entender um pouco sobre a importância da criatividade. Sabemos que todos têm processos mentais dinâmicos, alguns mais rápidos, outros mais lentos. Mas, segundo uma realidade, ser criativo é ter condição de qualidade reservada, desenvolvida, soluções novas para situações da vida que exige, e com isso o caminho se apresenta e nós temos sucesso na nossa empreitada, porque naturalmente a cada passo que você dá, você vai perceber que a criatividade nos lança novas possibilidades, que é a capacidade de gerar novas ideias, buscar soluções e desenvolver então formas de interpretar aquilo que está diante de nós, nos desafiando e nos expressarmos para melhor nos envolver de maneira, às vezes, alternada, diferente, rompendo com padrões convencionais, combinando várias vertentes, elementos, tanto conhecido como não, inovando. E de diversas formas nós vamos perceber que passa a ser uma arte. Começamos a usar a ciência, a capacidade reflexiva, de racionalizar, sabemos lidar com a tecnologia, envolver em negócios, em resolução de problemas que nos exige uma concentração maior. A palavra no latim creare refere-se à ideia de produção e criação. No nosso dicionário, qualidade da pessoa criativa, que tem capacidade, inteligência, talento, inventiva, inovadora, com uma certa originalidade, capacidade de perceber que algo pode ser ir mais além daquilo que está diante dela, inventar, criar, compor a partir de imaginação. Na linguística, é uma capacidade inata que o falante tem para desenvolver e entender com quantidade excessiva, enunciar e também se expressar. Ou seja,
é uma capacidade também de fazer uso de uma boa comunicação. Existem pessoas que naturalmente são criativas, não precisa de muito esforço, conseguem ter domínio, né, sobre um público, sobre uma plateia. É muito interessante. Eu lembro até do Silvio Santos, quando era tão natural ele, diante daquele grupo, que ele praticamente determinava o comportamento daquele grupo. E era dominicalmente, né? É óbvio que eles tinham gravações durante a semana, mas alguns programas era feito ao vivo. Então, agora, quando pensamos na criatividade, a imaginação, a originalidade, nós vemos um processo que compõe um desenvolvimento que possibilita novas coisas de serem formadas. E por meio dela nos é possível construir possibilidades por uma análise que traz realidades novas, promovendo então dentro de um ambiente a possibilidade de desenvolver ideias, de verificar, de revisar, recriar, fazer uma avaliação, uma revalidação, construir. É interessante que o homem tem capacidade de destruir e construir, produzir algo novo ou até mesmo inédito, único. Isso vai muito da pessoa. Quem gosta de arte, arquitetura, quando vai ver, percebe que é interessante como que a gente encontra tantas coisas que mexem com a nossa dimensão sensível. É interessante que José, após interpretar o sonho de Faraó, e quando ele disse sobre 7 anos de abundância e 7 anos seguidos de fome, ele teve uma solução criativa. Ele orientou a Faraó que pudesse estar pegando alguém, né, capaz, que ficasse à frente e que fizesse aquilo que era necessário para quando estivesse o ano de abundância, algo fosse feito. E os anos de fome já teria uma reserva para passar aquele momento difícil. E Faraó então concluiu que José era o homem que poderia fazer isso. E com isso salvou o Egito da fome, transformou num local de abastecimento e que cobriu as necessidades de todos naquela época, naquele perímetro ali, em que aconteceu aquela situação gravíssima de uma fome intensa. E José negociou com todos, e assim foi possível todos passarem por aquele tempo difícil, que até os próprios familiares de José foi de Canaã para o Egito para buscar alimento, onde teve o reencontro, conforme relata Gênesis. É uma coisa impressionante o encontro deles. Como nós vimos, então, a imaginação é uma originalidade, às vezes é um ineditismo, alguma coisa nova. Mas por quê? Porque é possível flexibilizar, né, a mente, é possível mudar de perspectiva, de pensar de maneira alternada, não apenas linear, mas também de uma forma em que a experiência flexibilizada ela vai se consolidando com uma construção de algo novo, dando espaço para um diferente, uma nova resposta, problemas que às vezes eles mudam de cara, mas são os mesmos, e isso precisa um desempenho da nossa parte, uma tarefa, um processo inovador também. E há que se lembrar que, em via de regra, a ação criativa ela nos leva a descobrir também novas formas e vai configurando um rompimento de princípios e valores que, às vezes, até anulava alguns aspectos básicos da nossa fé. Ou seja, porque nós vamos perceber que eram bases inúteis que nós criamos na nossa limitação e na nossa crueldade conosco no caminhar.
O rei Salomão demonstrou sabedoria, criatividade e flexibilidade quando ele resolveu uma situação difícil daquelas duas mulheres que, após a morte de uma criança, e as duas levaram o filho, dizendo que o filho era de uma, de outra, e a situação muito difícil, né? E quando foram tomar decisão lá, ele orientou as mulheres, já que vocês estão nessa situação, então vamos fazer o seguinte, vamos partir essa criança no meio, fica metade para uma, metade para outra. Nesse momento, a mãe verdadeira ela não ia permitir, como não permitiu. Houve uma mudança perceptível na mãe, em pensar na possibilidade daquele filho partir ao meio. Mas Salomão usou de estratégia e com isso descobriu realmente quem era a mãe daquela criança, porque ele percebeu que ali estava realmente a expressão de uma mãe em que, sentindo no coração a dor de um filho partido, preferiu abrir mão e deixá-lo vivo com a outra mulher que não era mãe, mas o rei devolveu o filho à própria mãe. Habilidade, então, envolve flexibilidade mental e, de uma forma também, encontrar uma melhor utilidade. A criatividade estimula experiências, emoções, tanto interna como a expressão também externa, e com isso promove soluções relevantes e aplicáveis, úteis. Aí nós vamos lembrar de Bezalel, foi escolhido por Deus para ser o principal artesão do tabernáculo, a tenda sagrada usada pelos israelitas durante o êxodo. Ele, dotado de habilidade e sabedoria, criou peças, elaborou uma condição para que a arca da aliança, o candelabro de ouro e vários outros itens sagrados fossem, na época, confeccionados. Ou seja, uma destreza artística, uma capacidade, um dom. Inovação e fé é um desafio possível para que crer seja sempre a opção primeira, como a leitura de uma realidade dinâmica que nos envolve, nos constrange e nos leva a perceber que a criatividade também ela tem uma dimensão ética. Não é esperteza, mas uma capacidade de fazer com que soluções venham para realidades que exigem princípios, coragem, não covardia. A importância da criatividade no cotidiano. Será por que nós precisamos tanto sermos criativos? É porque a vida exige. Nós não podemos ceder. São muitas situações desafiadoras, são situações que precisamos ter atitudes. Área profissional, área familiar, uma reorganização da rotina, às vezes, que nós está nos estressando, meios novos de lidar com demandas que surgem sem que a gente convide, problemas. Todo movimento de criatividade, então, é uma ação organizadora de processos. Resolução para problemas, possibilidades e condição de solucionar aquilo que surge. A criatividade, então, a criação de possibilidades novas se dá nesse contexto, entre descoberta por causa de uma busca, uma possibilidade por causa de uma capacidade que temos. Cremos na nossa capacidade e vamos buscar possibilidade e assim nos tornamos criativos. É interessante que nas necessidades é quando as pessoas usam mais de criatividade. Quando há sobeja, quando sobra muito, as pessoas se lambuzam, perdem, desperdiçam. Na falta, não. Agora, a criatividade na Bíblia. Os livros bíblicos, principalmente da sabedoria, traz para nós
podemos citar Salmo, Provérbio, Eclesiastes, nos mostra de maneira muito interessante como a mente humana é capaz de criar, construir, poetizar, né? E trazer transformação, trazendo consolidação no conhecimento de que nos leva a Deus, de uma maneira que nós podemos perceber que a palavra de Deus ela nos faz desenvolver, aprender a expressar nossa fé num caminho de conhecimento e daquele que interpreta bem aquilo que lê. Ou seja, a própria palavra tem a sua dimensão que ela vai nos capacitar a uma condição de entendimento, porque nós somos tomados pelo Espírito de Deus. E da mesma forma, nessas relações, tanto na dimensão relacional com Deus, como também nas relações humanas, nós vamos perceber que no cotidiano as experiências elas vão se tornando novas, nos capacitando a observar, a interpretar contextos, a pensar respostas também muito rápido, situações limites vão surgindo, nós temos que estar atentos, flexíveis e pensando e refletindo sempre. E para tanto, a vida com Deus nos ajuda muito, porque pela palavra, pela sabedoria, por uma nova imaginação e desejo, nós somos possibilitados. Podemos então nos tornar ferramenta para a glória de Deus e para o crescimento também de outras pessoas, tanto pedindo a Deus que por meio da oração e buscando a presença de Deus, que vai nos movendo a construir novas possibilidades, não apenas para nós, mas para aqueles que nos cercam. Nós temos exemplo do próprio Jesus, como que ele conseguiu levar tantas pessoas a entenderem a realidade de suas vidas. A mulher samaritana, quando Jesus mostrou para ela o que realmente envolvia, o endemoniado, o cego, os leprosos, sempre lhe agia possibilitando as pessoas entenderem melhor a vida que eles estavam tendo e irem para uma mudança. Ele usou de parábolas e de maneira didática, orientadora, e demonstrou a dimensão de um Deus que ele veio trazer, o Pai, para nós. A grandeza, a misericórdia, o amor de Deus, dentro de um retrato de uma paternidade. Deus, Pai, nós somos filhos. E nisso a beleza e a riqueza do reino de Deus por meio de parábolas, metáforas, e com isso todos que estiveram perto de Jesus foram tomados de uma alegria de salvação por meio de realidades construídas pela própria presença de Jesus. Que criatividade! Quando eu me lembro dele chegando ali junto ao sicômoro, onde estava Zaqueu, ele chega e manda Zaqueu descer e diz: olha, importa eu pousar na tua casa hoje. E ali acontece uma transformação profunda na vida de um homem. Aquele homem é transformado. E uma nova realidade toma conta dele. E ele, de uma maneira muito espontânea e reconhecendo aquilo que era de valor no momento, que era a vida do próprio Jesus nele, o entendimento, a compreensão, ele então se expressa: Senhor, se eu tenho roubado alguém, quadruplicadamente eu devolvo. Nós vemos Paulo, quando ele estava no Areópago, ele estava numa situação lá difícil, em que as pessoas tomadas por vários deuses, altares, e ele consegue usar de uma estratégia quando ele diz assim: olha, eu vejo vocês um tanto religiosos, porque há altares para todo lado, e vejo também um altar ao Deus desconhecido, ao Deus invisível. Esse Deus desconhecido, esse Deus invisível que vocês não conhecem, que eu conheço e quero falar para vocês. Então Paulo demonstra de maneira criativa, responde com serenidade, usa a palavra de Deus e apresenta de forma clara e compreensiva a mensagem. Em vez de negar a fé daquelas pessoas, ele coloca de maneira filosófica, se posiciona e leva aquelas pessoas a terem um pensamento lógico e a chegar a um conhecimento daquilo que eles precisavam entender.
ao Deus desconhecido, um altar ao Deus desconhecido. Eles tinham como a cultura o seguinte: para aplacar a ira dos deuses. Todos os altares ali seriam uma base para amenizar a ira dos deuses. Como eles poderiam esquecer de alguns, eles colocam um altar ao Deus desconhecido. E Paulo, no pasto daquilo ali, movido pelo amor e pelo desejo de fazer daquelas pessoas que compreendessem uma linha lógica, racional, a entender e aceitar a palavra, ele apresenta então a mensagem do Deus invisível, mas aquele que nós nele nos movemos, existimos e vivemos. O alvo que movia Paulo era a oportunidade que ele queria sempre ter de mostrar Jesus àquelas pessoas. E sempre buscou desenvolver de forma criativa, encontrando pontos em que possibilitava a palavra ser entregue. Em toda situação, ele sempre usou de maneira inteligente. Ele escrevendo na igreja diz que sentia dores do parto até que Cristo fosse formado naqueles irmãos. Numa igreja conflituosa, ele disse: olha, por que essa situação toda aí? Uns falando que é de Cefas, outros de Apolo, outros de Pedro, e alguns de Paulo, e outros de Cristo. Quem sou eu? Foi Jesus que morreu por vocês. Então, na perspectiva de uma fé cristã, a criatividade se torna um valor importante para que se manifeste o bem maior, que é uma vida pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo, desenvolvido em ações criativas, em pensamentos do bem, num movimento de transformação de realidades em que, em prol do outro, se cria e se recria, se torna sensível, se estabelece valores, principalmente do reino de Deus, de maneira prática e com um fim último, abençoar aqueles que estão diante de nós. Aí fica a pergunta: de que forma você pode se tornar mais criativo para ajudar a sua vida nas relações e ajudar aqueles que se relacionam com você? Quais são os desafios que você tem na realidade sua, familiar, profissional, social? Onde você mantém relacionamento? O que falta? O que você precisa? Voltando então, criatividade, uma mente em ação, uma imaginação que flui e que eleva você a um nível em que de muitas possibilidades, dentro de uma realidade que vale a pena. E quando entramos então na palavra, mergulhamos na palavra, bebemos da palavra, somos saciados pelo Espírito de Deus, certamente vamos entender o que é liberdade. E que a arte, nessa liberdade, ela nasce, ela se firma, e com isso nós vamos poder dizer: a arte nasce na liberdade, a criatividade faz parte daqueles que se colocam à disposição de Deus para serem bênçãos na vida daqueles que o cercam. E que Deus nos abençoe e que possamos fazer uso de maneira criativa da nossa mente, da nossa capacidade de pensar realidades profundas acerca de Deus e do mundo que nos insere, um mundo que nos faz parte da nossa vida, um mundo que nós interpretamos, ressignificamos e dependemos diretamente dele, até que Jesus volte.